Ó, o Mauro César tá chegando aqui pra gente falar sobre essa situação, né, do Gabigol, que o Mauro, como eu adiantei, ele trouxe aí notícias exclusivas, né, sobre essa situação do Gabigol com o Flamengo. Ele trouxe a notícia de que o Gabigol foi afastado, né, do Flamengo para esse jogo contra o Cruzeiro e que o Flamengo não vai liberar o Gabigol de graça. Não de graça, vai deixar de pagar salário e ele vai embora. Mauro, eu tava falando aqui, o Fausto, o Bruno, sobre essa situação, porque Palmeiras, muitos dizem que tem interesse. Cruzeiro, eu sei que tem, que eu trouxe, e eu acho que o Pedrinho, que é o novo dono do Cruzeiro, seria um que botaria dinheiro pra tirar o Gabigol, não sei quanto. Aí que tá, porque são 6 meses ali que faltam pra acabar o contrato. Eu acho que pro Flamengo tem mais viabilidade o Cruzeiro, porque eu acho que o Cruzeiro se disponibilizaria a colocar um dinheiro ali pro Gabigol jogar no Cruzeiro. Salário também, provavelmente. Salário também, provavelmente, daria mais que o Palmeiras, eu acho. Sim, salário o Cruzeiro tá disposto a botar um caminhão de dinheiro de salário. Até porque as informações do Palmeiras é que o Palmeiras não pagaria o teto dos seus principais jogadores. Não pagaria mais. O Dudu ganha o que o Gabigol tá pedindo no Flamengo. E é o que o Palmeiras parece que não pagaria, né? Não chegaria ao Dudu. Muito pelo respeito que eles têm aos jogadores ali do grupo. E ainda surge também, né, que aí eu li ontem na imprensa, o Corinthians. Que agora surge que o Corinthians tá monitorando o Gabigol. Todo mundo esperava por isso, já que ele vestiu a camisa do Corinthians, já que ele deu declaração vangloriando a torcida do Corinthians. E isso pesou também nessa crise dentro do Flamengo. Mauro, eu comecei dizendo que acabou o amor Gabigol e Flamengo. É uma boa definição, porque agora, não aceitou a proposta, o empresário foi falar lá na imprensa, agora não tem mais amor. Agora até alguém pagar, tem uma crise, Gabigol e Flamengo? Já acabou isso há muito tempo, né? Primeiro pedir desculpas aqui pelo atraso. Todo domingo, agora tem uma passeata aqui. No domingo passado eu peguei o metrô, aí hoje eu fiz a bobagem de não vir de metrô, fiquei parado meia hora do lado de lá da Brigadeiro Luiz Antônio, os caras fazendo a passeata, aí você tem que dar a volta ao mundo para chegar aqui. Lamento pelo atraso. A Paulista... Cara, é uma parada, eu vim de metrô agora, de metrô é melhor. Primeiro é o seguinte, eu entendo que essa situação é absolutamente natural. É um jogador em franca decadência, né? Precoce, que não se sabe se voltará a jogar num bom nível. Ele não joga bem há 1 ano e meio, mas quando eu falo não joga bem, é que nem todo mundo vê os jogos do Flamengo. Então tem muita gente que está acompanhando a gente, que o cara torce pelo Palmeiras, pelo Corinthians, por outro time qualquer, São Paulo, pelo Cruzeiro, pelo Grêmio, e ele está vendo os jogos do time dele e eventualmente vê o Flamengo. Então ele imagina, a fase não é boa. Não, a fase não é boa, não. A fase do Gabriel, já dura 1 ano e meio, ela é uma coisa absolutamente medonha. Ele não consegue chutar do gol, fazer uma jogada, fazer uma inversão de jogo, ganhar uma disputa de bola. Ele entra no final da partida ou na metade do segundo tempo, ele não ganha uma bola no alto, na corrida, não domina. Ele não participa do jogo. Tem partidas que ele é menos um em campo. É uma coisa impressionante, impressionante. Não por acaso, muitos rubro-negros comparam a situação dele com a do Luan, que foi rei da América e de repente não jogava mais nada. Claro, cada um tem a sua motivação para ter uma queda vertiginosa. E é difícil entender por que ele caiu tanto. Ao mesmo tempo, existem algumas explicações. Eu acho que, primeiro, a falta de autocrítica. O Gabriel é um jogador hoje muito previsível. Por exemplo, batida de pênalti. Ele era um cobrador dos melhores, né? Não perdia praticamente pênalti. Ele não perdia pênalti. E aí, de repente, o que acontece? Ele perdeu 3 na temporada passada em menos de 1 ano. Por quê? Justamente que os goleiros começam a perceber como ele bate na bola e tal. E ele não diversifica. A própria finalização dele, tentando tirar do goleiro, aquela bola que ele mete um efeitozinho, ele não diversifica a finalização, ele não aprendeu a chutar, nem a aprimorar, com o pé direito. Ele não ganha na cabeça, ele não ganha na corrida, ele não divide uma bola. Então, tudo aquilo que ele fazia no Flamengo... Ele não se posiciona bem, ele nunca está bem posicionado. Pois é, o sistema de jogo que foi montado pelo Jesus potencializou a ele e os demais. O Ceni conseguiu isso também. E o Dorival também na dupla com o Pedro. Ele fez trio, digamos assim, com Arrascaeta e Bruno Henrique. Depois continuou num outro cenário com o Rogério Ceni ao lado desses mesmos jogadores. E depois com o Pedro formou uma forte dupla no ano de 2022. Depois disso, ele ganhou a camisa 10 e simplesmente ele se acomodou. É importante entender o seguinte, pode ser que ele volte a jogar bem? Pode, claro que pode. Mas acho que num outro clube, talvez. No Flamengo, eu acho que nunca mais voltaria. Por quê? Pela acomodação. Ele é um cara acomodado. Ele está acomodado. Esse ano até saiu um pouco dessa acomodação, treinou e tal, mas não consegue jogar, gente. Ano passado foi total acomodação. Sentado na fama, achando que está tudo bem, sempre acreditando claramente que aquilo que ele fez já era o bastante. Não é.
Você tem que continuar produzindo, continuar fazendo. Você não basta você brilhar durante um tempo e depois ficar 10 anos vivendo daquilo. Isso não existe no futebol, em nenhuma atividade humana. Então você foi bem aqui, agora você não faz nada de bom ou não produz tanto e você continua tendo a mesma valorização. Isso não existe. Então, assim, eu acho que ele se acomodou e se ele ganha um contrato de mais 4 anos, ele vai se acomodar. Ele vai se acomodar. Agora, se ele for para um outro clube, seja ele qual for, ele vai ter que se provar. Tem que conquistar a torcida, tem que justificar o salário que ele está recebendo. Aí talvez ele tenha um pouco de autocrítica, que parece que seu staff também não tem, embora entenda perfeitamente o papel do seu empresário, tentando valorizar o jogador. E esse Zuzuzu que todo mundo tem interessado, que eu não sei de onde que partem essas coisas, só valoriza ele, é muito conveniente. Eu sempre falo isso. Só é conveniente para o jogador e para os seus representantes. Até que ponto? Por exemplo, eu continuo achando que eu só acredito no Palmeiras contratando o Gabigol vendo. Mas, óbvio, o Palmeiras não nega. Eu falei com a assessoria da presidente do Palmeiras semana passada, me deu a mesma resposta que deu para os colegas. Uma resposta protocolar, que não diz sim nem não. Por quê? Para o Palmeiras é interessante, deixa o Flamengo se virar. Na época que especularam o Dudu no Flamengo, quando o Dudu renovava com o Palmeiras, falei também com uma pessoa do Flamengo e me disse a mesma coisa. Sabe? Tipo, deixa eles lá brigando, lá, problema deles. Deixa achar que a gente quer o jogador. O Flamengo nunca fez nada pelo Dudu. No sentido de procurar, de sondar. Nada. Aquilo tudo era mentira. Era boato, rumor. Mas foi bom para o Dudu em algum momento, porque você é valorizado. Você está discutindo renovação com o clube, com o seu clube. Aí um outro clube importante estaria interessado em você, isso turbina a sua negociação. Você passa a ter um poder de barganha. Aconteceu com o Bruno Henrique, a mesma coisa. Agora eu só acredito vendo, porque acho que não combina o perfil, com o perfil do elenco, com o que prefere o técnico do Palmeiras e a questão financeira. Ele tem que ganhar mais do que todo mundo. Com a gestão da Leila também. Tá bem, aí você vai pagar para esse cara. Não costuma fazer contratações assim, Mauro. Vai pagar para ele muito mais do que paga para todos os outros jogadores? Como é que você explica isso no vestiário? Os caras estão lá... Então, assim, tem uma série de pontos que eu acho muito improvável, né? E aí tem um ponto que eu acho que é o mais importante, que pouca gente está se atentando. Está se falando em contratar o Gabriel, seja lá qual for o clube, como se ele fosse o Gabriel 2019, 20, 21 e 22. Um grande nome, né, do futebol. O Gabriel de 24, gente, é um jogador risível. Risível. Ele não pega na bola. É que as pessoas parecem que não veem jogo. E é espantoso isso. Eu acho um absurdo o Flamengo ter feito uma proposta de 50%. Absurdo. Completo. Faltou coragem à diretoria do Flamengo, que vai uma grande crítica à diretoria, ao Landim, ao Marcos Braz, todos. Coragem para falar, nós não queremos mais você. Nós não vamos apresentar nada de proposta. Quando deram 50%, foi justamente para quê? Para que ele dissesse não. Sabiam que ia dizer não. Mas era muito mais adequado, acho eu, ter culhão para falar, olha, nós não vamos renovar o seu contrato. Em ano de eleição, né, Mauro? Chegando perto de eleição. Aí tem que ter coragem para fazer isso. Entendeu? Ou mais. Porque todo mundo sabe que eles não querem um jogador. Essa proposta foi feita para ele dizer não. Então, não tem ninguém bonzinho nessa história. Ninguém é trouxa aqui de acreditar. Não. E outra coisa... A única coisa admissível seria, Gabriel, a gente faz a você a seguinte proposta, você está numa fase péssima. Como disse aqui o Vampeta, né, citando sexta-feira o De Bruyne, leva o cara do scout e fala assim, aqui são seus números, seu desempenho. Seu desempenho é sofrível há 1 ano e meio. Eu não posso te dar um aumento, renovar seu contrato por 4 anos nessa condição. Eu não sei se você vai voltar a jogar bem. Então, o que eu faço por você é o seguinte, eu prorrogo o seu contrato nas mesmas bases por 1 ano. Eu te dou 12 meses para você provar que você, Gabriel, volta a ser Gabigol. Se você conseguir... Aqui estão as metas, estabelece metas razoáveis, né? Automaticamente eu prorrogo seu contrato por tanto tempo, com aumento de salário, com tudo. Mas você tem que você provar. Quer. Mas tem que provar. Tem que provar. Porque eu não sei se você volta a jogar. Olho no olho, cara. Tem que falar isso pro cara. Porque isso é pura realidade. Qualquer pessoa lúcida que vê os jogos sabe que ele hoje é uma interrogação monstro. Então quem contratar, está contratando uma caixa preta. Você não sabe o que vai sair dali. Pode sair, de repente, o Gabriel fazendo gols, e ele é um jogador de características muito específicas. O sistema de jogo tem que favorecê-lo. Não é um cara que se encaixa em qualquer sistema de jogo. Tem isso também. Então, assim, não estou a desvalorizar o jogador. Ele tem muito talento, ele é um ótimo jogador. Já não sei mais. Mas ele está muito embaixo. E o ocaso dele pode ter chegado precocemente. Nós não sabemos. É um negócio misterioso. Eu, sinceramente, não encontro explicação para isso. Porque no ano passado, para mim, era só acomodação. Uma acomodação, assim, sentado na fama. Esse ano... Não, esse ano ele tentou, ele voltou, treinou, botou vídeo, lá está mais magro, claramente, parece mais em forma, mas não anda, a coisa não vai, a coisa não funciona, ele não consegue render e acho que está se discutindo uma contratação de um jogador em baixa como se ele estivesse em alta, como se tivesse voltado no tempo. Acho muito perigoso para quem contratar, inclusive, que pode contratar um jogador caro que pode não dar retorno. E agora, num outro clube, acho que a chance dele voltar é muito maior do que no Flamengo, porque ele vai ter que se provar. No Flamengo, a tendência seria uma acomodação. Eu nem estou falando
Nem estou falando da entrevista infeliz na final do Carioca do ano passado, do beijo pro Dorival, da reafirmação que mandaria o beijo de novo na semana seguinte, depois de perder um título da Copa do Brasil, da entrevista lá no podcast, flertando com a torcida do Corinthians, né? Do doping, né? Não foi doping, mas da briga com o pessoal do antidoping. Amarra no episódio. Esse problema que ele arrumou para ele mesmo. A camisa do Corinthians. A camisa do Corinthians que veio na sequência, da festa que ele fez menos de uma semana depois de o Flamengo ser eliminado pateticamente da Copa do Brasil. Poderoso chefão. Cara, isso é uma coisa pessoal dele, a festa é dele e tal, mas que chateia o torcedor porque mostra uma desconexão com o luto da derrota, né? O torcedor está magoado com a derrota. Era para ser Fla-Flu. Foi Fluminense e Olímpia. Teve tudo isso. Tem um contexto que não pode ser ignorado. Assim, o cara que é Flamengo vai entender o que eu estou falando. O cara estava pé da vida ali, foi eliminado pelo Olímpia daquela maneira. E o detalhe, observe o seguinte, Thiago. Fla-Flu, Flamengo 2-0. Ele para na zona mista. É conveniente para ele. Ele fala, não quero mais disputar, eu quero disputar a posição, não quero mais ser segundo atacante. Ele nunca foi centroavante. Cara, no meio das finais, para que aquilo? É muito egocentrismo. Estou pensando só em mim, não estou pensando no grupo, no time. Acabamos de ganhar do Fluminense. O outro jogo foi 4-1. E no meio disso, um 2-1 pro Alcas, aquele time horroroso, né? Flamengo e Olímpia, 4-1. Eu estava lá. Parou na zona mista para falar com os jornalistas. Capuzinho na cabeça, meteu o pé para dentro do ônibus. Só parou o goleiro, o Matheus Cunha, e o Felipe Luiz. Ele não parou. Por que ele parou ali para conversar com a gente? A imprensa estava lá, todo mundo lá. Aí não parou, aí não tinha o que falar. Copa do Brasil, manda beijinho para Dorival Júnior. Pô, quer mandar beijinho? Manda em privado. Chama pro churrasco. Não gosta de fazer churrasco em casa? Chama o Dorival pro churrasco. Antes do jogo, isso todo mundo faz. Todo mundo faz. Vai na coletiva, quer dizer, depois de uma derrota, aquilo soa um deboche, um escárnio, né? Uma semana depois, aí que ele faz, no Morumbi, depois de perder o título, que ele caiu na primeira bola que ele pegou, ele não conseguiu dominar a bola e se desequilibrou, ele para de novo na zona mista. Ah, não, o Dorival que me lançou e tal, e reafirma que faria tudo de novo. Ou seja, uma semana depois, ele não teve nem a capacidade de pensar, pô, o pessoal ficou chateado. Eu poderia falar, gente, desculpa, que eu gosto muito do Dorival, não foi por mal, né? Se o torcedor ficou chateado, eu peço desculpa. Não. Reafirmou que faria de novo. Quer dizer, o cara se acha acima do que o clube, cara. Então, assim, a única restrição que eu faço à diretoria do clube nessa situação é ter oferecido um contrato sensacional para ele. E ele ainda se recusou. E o empresário dele está no papel dele, eu entendo. Vai na televisão lá e dá uma entrevista falando, o cara está chateado, tudo. Ele é o representante do jogador, claro. Vai falar o quê? Não se pode condenar. Agora, analisando friamente, as palavras dele soam como uma comédia, né? Pô, se você vai analisar friamente, ele está chateado com o quê? E o clube não está chateado, a torcida não está chateada, o cara não joga nada há um ano e meio. O jogador mais caro do elenco, um dos mais caros. E outra coisa... não jogar nada, polêmica toda hora. Toda hora. Outros caras ganharam um aumento de salário. Sim, porque o contrato terminou, da Arrascaeta terminou, do Bruno Henrique terminou. O dele não, porque ele já fez um contrato espetacular lá atrás. Ele, em 2019, já trouxe um salário europeu quando ele veio da Inter de Milão. Então ele é muito bem pago. É muito bem pago e muito valorizado. E o detalhe, o ano passado, 15 meses antes do final do contrato, já estavam discutindo a renovação. E só não foi adiante que travou no Landim, porque a opinião pública, digamos assim, do torcedor, até da imprensa, foi fortíssima contra aquela ideia de renovação naquele momento. E se se negociava com o departamento de futebol recompra, com luvas pesadíssimas. Isso é uma loucura. 8 milhões de euros. Isso é uma responsabilidade. Agora, se você pegar um salário aí de 2 milhões, imagina o seguinte, um jogador que custa 2 milhões e meio por mês, com encargos, com tudo, 13º, tudo. Esse jogador em 4 anos, ele custa 21,5 milhões de euros, mais ou menos. O cara ganha 2 milhões e meio de reais. Um cara que custe isso, ele ganha 2 e pouco com os encargos. Vamos botar aqui o jogador, qualquer jogador, custa 2 milhões e meio. Faça 4 anos de contrato. Em 4 anos, você vai gastar com esse jogador cerca de 21 a 22 milhões de euros. Essa é a conta que tem que ser feita. Porque o torcedor, não, dá 2 milhões para o cara. Meu amigo, 2 milhões você multiplica por 12, e por 12, e por 12, e por 12, 13º e encargos. Faz a conta mais ou menos, vai dar em torno disso. Talvez até um pouco mais, estou fazendo um cálculo para baixo. De repente bate com os encargos uns 25 milhões, dependendo dos termos do contrato. Gente, é muito dinheiro. Porque você vai ter que pagar. Não paga numa vez, mas está no seu fluxo ali. Com esse dinheiro você pode pegar e contratar um outro jogador. Um Marcos Leonardo da vida, tirar lá Você pode buscar um jogador mais jovem. Agora, o Gabriel está na história do Flamengo, nunca vai sair, isso aí nunca vai mudar, ele pode fazer gol por outro time no próprio Flamengo, tudo isso não vai se alterar. Como o Nunes está na história do Flamengo e fez gol pelo Botafogo em cima do Flamengo. Jogou no Botafogo depois, foi emprestado ao Botafogo e fez gol. E continua sendo o ídolo do Flamengo. Problema nenhum, isso acontece. Entendeu? O Rivelino foi jogar no Fluminense, foi campeão, mas ainda é lembrado como ídolo do Corinthians, embora não tenha sido campeão no Corinthians, mas foi campeão do mundo sendo jogador do Corinthians. Tem tantos exemplos.
Isso não vai mudar. Lembrei do Marcelinho no programa do Gugu, falando mal do Corinthians indo pro Santos. Exato. Foi maravilhoso, foi uma das cenas que eu mais gosto do futebol. Mas ele ainda é lembrado pelo corintiano como um grande ídolo, Como porque ele fez sim. muitas coisas importantes. Um dos maiores ídolos. Para alguns o maior até. Isso não muda. O Cássio, ele pode amanhã fechar o gol pelo Cruzeiro contra o Corinthians, mas não vai deixar de ser ídolo do Corinthians. O Gabriel vai estar na história, vai para sempre, isso aí ninguém tira. Isso não se discute, isso é bobagem discutir. Ele pode ficar tranquilo quanto a isso. Agora, poucas vezes eu não me lembro de ter visto um jogador, talvez o Marcelinho tenha sido páreo duro com o Gabriel, de um jogador trabalhar tanto contra si para desconstruir tudo que ele construiu. O que ele fez desse ano e pouco para cá é assustador. A quantidade de bobagens que ele fez contra ele mesmo. Assim, parece que não tem ninguém para orientar o cara. Falar, cara, para com isso, né? Para de fazer bobagem. Para de arrumar treta à toa. Para que isso? O Dudu quase fez isso. O Dudu começou agora a fazer isso no Palmeiras. Treta. Ah, mas iria arrumar. Ali a situação ia ficar bem delicada. Poxa, mas não tem polêmica do Dudu no Palmeiras. Não, mas estava começando polêmica. a se criar um problema muito sério com o Dudu. Sim, mas não tá... dentro de campo discutível. Ele negociou, o Dudu não vestiu camisa de time nenhum, o Dudu não ficou fazendo festinha, o Dudu não deu indireta pra torcida, o Dudu não riu quando foi vaiado. E o que mais frustra o Flamenguista isso, é que dá a impressão que é um deboche do Gabigol com relação ao Flamengo. O clube que deu basicamente tudo que o Gabigol conquistou até hoje, né? O Santos lançou, mas aonde o Gabigol teve o seu grande momento, a grande visibilidade foi dentro do Flamengo. Mauro, eu falei isso aqui porque você lembra quando o Gabigol foi para a Europa? Na época, eu não lembro se o pai do Neymar estava tentando movimentar, e falavam na época, eu vou trazer ele aqui para o Barcelona. Eu senti naquele momento que para ele ou era um Barcelona, Real Madrid, ou não era nada na Europa. O Gabigol sempre foi assim. Eu sempre entendi que o Gabigol imagina ser sempre mais do que é. É um jogador, hoje não, né? Mas foi um jogador que contribuiu muito para o Flamengo, um jogador fantástico, entrou para a história do Flamengo, tudo isso. Só que o Gabigol, eu entendo que ele, às vezes, se iludiu e se ilude ser mais do que é. Agora fica essa incógnita do que ele pode render daqui para frente. É muito arriscada a situação de quem vai contratar. Por isso que eu tô batendo essa tecla do Cruzeiro aí, porque o Cruzeiro ia apostar no Dudu, que agora ninguém sabe que vai render. O único que tem grana para botar na mesa e falar realmente eu vou contratar pagando tudo que quer, né? Mas eu lamento, porque eu citei alguns exemplos aqui, como o Adriano, que eu nem comparo, hein? Eu acho que o Adriano foi muito mais jogador que o Gabigol. Outros jogadores que tiveram momentos curtos na carreira, né? O Ronaldinho Gaúcho poderia ter durado muito mais o futebol do Gaúcho. Eu acho que o Gabigol desperdiça uma grande oportunidade de ter uma carreira mais longa. De maneira precoce, ele está deixando o futebol... Desde que ele começou esse papo de cantor aí também, ele começou a focar na carreira de cantor, no meio do futebol. Então, quer dizer, eu acho que a questão da assessoria também é importante, mas enfim, é uma pena o que está acontecendo com o Gabigol, porque é um jogador de muito potencial. Quantos anos ele está? 27. Vai fazer 28 em agosto. 28 anos, no mínimo 2 anos aí ele estaria rendendo em alto nível, né? Agora, Mauro, eu queria fazer uma pergunta de informação, né, que você trouxe. O Bruno até chegou a levantar essa hipótese. Você acha que se não surgir proposta nenhuma de dinheiro, o Flamengo não libera o Gabigol, né? Ele fica pagando o salário até o fim do ano. O que eu trouxe ontem foi, primeiro, o afastamento dele do jogo de hoje contra o Cruzeiro, né? Foi uma decisão do clube, do departamento de futebol. Por que o afastamento? Por essa posição dele, do empresário, é isso? Decisão do departamento de futebol. Aí são os dirigentes com a comissão técnica, vamos tirar ele do jogo. Não tem clima nenhum, né? Se a Matilha entra no campo hoje, o que vai acontecer? Vai atrapalhar mais que vai ajudar. Quantos jogos ele já fez pelo Flamengo esse ano aqui? Não sei de cabeça, mas acho que... já passou, né? Acho que não atingiu os 7 No brasileiro, não. Então, também pode se pensar nisso, jogos. Viu, Mauro? Não, ele pode sair. Ele pode sair. Ele pode jogar então. outro clube. Ele pode ir para outro clube. Então, assim, eles decidiram tirar, imagino eu, as pessoas não justificam. A informação ele não vai jogar, a decisão é conjunta do departamento de futebol. Por quê? Porque hoje ele trabalharia mais do que ajudaria. Não está conseguindo jogar. Ele entra em campo, vai ter parte da torcida que vai apoiar. Os gabizetes são assim até o fim dos tempos, né? E os que não são gabizetes estão na bronca com ele, entendeu? Até porque muito torcedor acha também um absurdo a proposta feita e ele recusar. Pô, deram uma proposta de 50% de aumento, o cara não quer mais o quê, esse bonitão? Quer dizer, tem muita gente que está na bronca com ele. E eu noto assim, eu vejo mais torcedores na bronca do que apoiando ele. O episódio da camisa do Corinthians foi determinante. Até então havia quase um equilíbrio. Agora acho que não, assim, é impressionante. Você pode observar, a reação de torcedor do Flamengo hoje, assim, a maioria não quer ver mais ele. É incrível como ele conseguiu isso. Tem que ser muito bom ao contrário, né? Entre aspas, para fazer uma bobagem dessa. O cara conseguiu botar
a maioria da torcida que adorava ele contra ele. Enfim, então foi decidido, ele foi comunicado ontem no CT, olha, você não está no jogo, está fora do jogo. Afastaram ele. E o Flamengo só libera ele agora, no meio do ano, para o outro clube, mediante uma compensação. Que seria ou dinheiro, né? Algum dinheiro que o clube ache razoável, ou, sei lá, um jogador e tal. Eu te dou tal jogador, você me libera o Gabriel e tal. Então, se o Cruzeiro, por exemplo, quiser contratar, vamos ficar por hipótese com o Cruzeiro. O Alexandre Matos vai ter que apresentar alguma coisa ao Flamengo. Liberar só em troca do salário, não vai liberar. Tipo, não, libera o cara para outro time, a gente paga o salário dele aqui, não tem problema. Então, está arriscado ele ficar 6 meses num come-dorme, sem jogar, treinando, vai ficar treinando, recebe lá um ótimo salário. Perdendo o ritmo de jogo. Perdendo o ritmo e ficando escondido. E isso é ruim para ele também, para ele negociar. Aí é a minha cabeça funcionando, não é informação. Qual a estratégia, penso eu? Bem, se o seu empresário conseguir uma proposta para a gente te libera se nós acharmos boa proposta. Se você não conseguir uma boa proposta, tu vai ficar aqui recebendo, mas não vai jogar. Já foi afastado, ou talvez jogue, talvez não jogue. Nós vamos decidir se você joga ou não. Nós somos obrigados a escalar você. Se você não joga, você vai perdendo o ritmo, ficando esquecido. Fica mais difícil você negociar um novo contrato bom se você não está em ação. Né? E aí tem uma outra questão. Ele não foi julgado ainda. Ele não teve o julgamento do doping. Então, assim, não é uma condição tão favorável para ele para negociar. Tem data já o julgamento? É no segundo semestre. Foi a única informação que teve quando ele voltou de lá sem a realização. Isso é muito delicado. Segundo semestre, né? Pode ser... Agora, novembro. Semana que vem, pode ser dezembro. Pode ser dezembro. Claro, é por isso. Pode ser qualquer hora. Pode ser agora, semana que vem. Segunda-feira já é segundo semestre. Pode ser semana que vem, pode ser... Semana que vem não, que teria que agendar e tal. Mas pode ser em julho e pode ser em novembro, dezembro, sei lá. Ninguém sabe. Segundo semestre. O resto é especulação. Tem gente, vai ser em setembro, vai ser em outubro. Ninguém sabe, na verdade, quando vai ser. Então, tem esse problema. E tem um detalhe do doping que é importante. Olha que coisa curiosa. Naquele jogo que ele discutiu com o Marcos Braz, no ano passado, foi Flamengo e Fortaleza. Foi 2-0 Flamengo, no Maracanã. Ele se machuca e ele fica com raiva porque ele teria se machucado por conta do gramado do Maracanã, que estava ruim. Ele chega no vestiário, os jogadores já estão voltando para o campo e ele dá lá um grito, reclama, pô, esse gramado, machuquei, ele quer ir embora. Ele quer ir embora. Aí o médico vira para ele e fala, você não pode ir embora, porque se você for sorteado... Já é um absurdo você sair no meio do jogo. O jogo não acabou. Você se lesionou, mas os seus companheiros vão continuar em campo jogando. A partida não terminou. O time não venceu o jogo. Você tem que ficar ali junto. A única justificativa para o cara sair é se ele se machucar e tiver que ir para o hospital fazer um exame mais detalhado ou alguma outra coisa, outro motivo de força maior. Né? Piti não é motivo para ir embora. Me machuquei, e vai embora. Não é assim não, bonitão. Tem que ficar. Aí o médico virou para ele e falou, você não pode ir embora porque não houve ainda o sorteio para o antidoping. E se você for um dos sorteados e não estiver aqui, vai caracterizar doping. O jogador que não recolhe o exame depois do jogo é dopado. Acabou. Não importa fazer depois, não interessa mais. Você não está presente, não tem justificativa. Vai pegar um gancho. Ferra ele, ferra o Flamengo, ferra todo mundo. O Marcos Braz estava no vestiário, o Marcos Braz foi lá e interpelou, concordando, obviamente, com o médico. Ele levantou a voz, o Marcos Braz levantou a voz, eu não sei quem levantou a voz primeiro, os dois discutiram, isso vazou, todo mundo soube, a história é exatamente essa. Ou seja, o problema que ele teve com o Marcos Braz foi o quê? Ele queria passar por cima da possibilidade do doping ir embora, acabou. Quer dizer, o cara parece que não tem limite. Gente, um pouco de juízo. Aí quando passa um mês, isso foi no ano passado. Não, antes, né? Já foi antes, foi na final do Fla-Flu. Foi no Fla-Flu. No episódio, na véspera do Fluminense 4-1 no Flamengo, ele teve esse episódio com a equipe do antidoping lá no CT, que ele teria dificultado a realização do exame, tudo que gerou toda essa situação. E no episódio da camisa do Corinthians, é bom lembrar, foi emitida uma nota negando que era mentira, que era montagem. E não era mentira. A quantidade industrial de besteiras que foram feitas em pouco tempo. E não é possível que, assim, eu fico pensando, sei lá, um empresário, amigo, assessor, mãe, pai, qualquer um, chegar pro cara e falar, cara, ontem eu vi uma bobagem aqui na internet, eu vou registrar só pelo tamanho do ridículo que é isso. Parece que o tio do jogador acha que o Tite é o culpado. O Tite é culpado? O cara não joga nada, a culpa é do Tite, porra. O Sampaoli barrou ele. O Vitor Pereira barrou ele. A culpa é do Tite? O que o Tite tem com isso? Você acha que o Tite queria que ele jogasse mal? O Tite quer que ele entre, ele meta gol, o cara é o técnico do time, porra. Não é? Se ele tivesse à disposição hoje, Flamengo e Cruzeiro, o Tite vai lá, escala, o Gabriel mete um gol, dá um passe, ótimo. O Vamp até brincou, né? O Vamp diz que o Tite não gosta dele, mas ele fala, o Tite pode até não gostar, mas foi ele que perdeu o pênalti contra o Vasco, que o Vamp falou. Sim. Cara, o pênalti contra o Vasco, o Vamp com o jeito dele, o Tite comemorou. Sim. Falou, pronto, agora eu não vou ter mais cobrança pra botar o Gabigol. E é isso. Foi lá e perdeu. Ele foi 0-0 o jogo. Garantir e fazer. E foi 0-0 o jogo. Quer dizer, não tem sentido. Você vai terceiro. Cara, as pessoas ficam
Parece que pessoas próximas de jogadores com esse perfil, elas ficam só terceirizando responsabilidade. Sabe? Nunca é responsabilidade do jogador. É porque tem que babar o ovo, né? Então é o que acontece. Geralmente é sustentado, geralmente meter gol, não tem. O Tite pode detestar ele. Se o cara meter gol, ele vai jogar. Lógico. É lógico. O Júnior Pedroso, que é o empresário dele, ele deu a seguinte declaração, tá? Sobre essa situação do Gabigol com o Flamengo. Agora, por último, o Flamengo veio abordar diretamente o Gabriel com essa proposta de extensão de 1 ano de contrato. Entendo que o clube precisava de um tempo para avaliá-lo. Isso foi direto com o Gabriel e, de fato, no momento, ele estranhou. Nunca imaginamos que o Flamengo iria propor extensão de contrato de 1 ano, independentemente dos termos financeiros. E ele, óbvio, olha aí, ó, negou na hora. Tipo assim, que absurdo a proposta que o Flamengo fez, né? Ele entendeu o que estava acontecendo. Discutimos o tema e resolvemos, daqui pra frente, começar a trabalhar de fato a saída dele do Flamengo. Tá muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação do Gabigol. Isso foi agora, recente mesmo. A história na íntegra é essa. Ou seja, é o empresário do Gabigol dando a entender, é óbvio que ele negou, tipo, achando um absurdo. Parece que o empresário também não tá vendo os jogos do Flamengo. O Flamengo, mas eu acho também, né, Mauro? Eu acho que o Flamengo fez a obrigação dele. Vou fazer, pra não dizer que eu descartei o Gabigol, vou oferecer. Sei que o Gabigol é marrento, sei que o Gabigol, mesmo não jogando nada, ainda acha que joga muito, e ele vai negar. E aí eu tiro das minhas costas. Acho que é o seguinte... Só passando pra você, Mauro, eu vou te dar uma informação. O que era mais interessante pra ela. Do ponto de vista da diretoria, foi uma boa estratégia. Mas a gente não pode se furtar a nossa opinião de que, ao mesmo tempo, é conveniente para ela. Mas é uma postura em que faltou coragem. Covarde, né? Exato. Coragem para dizer, nós não queremos mais você, por isso. Como isso seria algo que respingaria na diretoria, eles usaram a estratégia. A estratégia é inteligente para eles, mas a gente não é bobo aqui de achar que não querem o cara. Então tinha que assumir. E eu acho que assim, não vejo problema nenhum. Não queremos mais. Não dá mais, cara. Eu sei que você joga, não interessa pra gente. Bye. Não só o que joga, né, Mauro? É o pacote. O pacote é o bom. Joga, polêmica, marrento, se ele não criasse nenhum problema, tá jogando mal, cara, todo mundo ia torcer por ele e ia se unir em torno dele. Porra, cara, vamos recuperar o cara, vamos ajudar o cara. Mas não, é o contrário. Esse é o problema. Acho que o pacote é pior do que as atuações. Porque as atuações, acho que pela história dele, todo mundo iria se unir no sentido de querer ajudá-lo a voltar a jogar bem. Haveria um clamor até, de todos, da torcida e tal. Mas com as coisas que ele vinha aprontando, o cara fala, cara, o cara não joga nada, fica enchendo o saco, aprontando. Tem gente até que acha que o pior que ele fez foi o beijo pro Dorival. Outros acham que é a camisa do Corinthians. De uma forma ou de outra, você vê que são duas lambanças que não dá pra explicar. Eu acho a camisa do Corinthians. Eu acho a camisa do Corinthians pela mentira. Pra mim não seria a camisa do Corinthians se não tivesse a mentira. Tem um agravante. A mentira, falar que foi montagem, tratar o torcedor e os dirigentes como otário. Agora, olha essa informação que saiu hoje, gente. Eu não sei se é possível. Segundo informação do GE, o Santos fez uma proposta oficial para contratar o Gabigol. Marcelo Teixeira. A equipe da Vila Belmiro, onde Gabigol foi revelado. Mas é isso que eu falo, será que o Santos tem dinheiro para pagar o Gabigol na Série B do jeito que tá? Ofereceu ao jogador um salário de R$2 milhões por mês e um projeto de longo prazo para que o atacante seja a cara da reconstrução do Santos atualmente na Série B. Pelo Santos, o presidente Marcelo Teixeira é quem está à frente da tentativa de novamente contar com o Gabigol na Vila Belmiro. O presidente procurou os representantes do jogador para mostrar o projeto e depois conversou informalmente com a família dele. Gente, eu acho que seria impossível, não sei se vocês concordam, né? Pô, jogar na Série B, aí o Gabigol, com todo o respeito ao Santos, o Gabigol estaria confirmando que a fase dele tá muito ruim, porque eu sei que é o Santos, eu sei que é um dos grandes clubes da história do futebol brasileiro, mas tem que ser sincero, aqui a gente não tá pra mentir pro torcedor. Tá na Série B e tá mal na Série B. Tá em quinto. Será que o Gabigol aceitaria ser transferido para um clube que hoje tá na Série B?
Acho que não. E assim, o Santos, ele nessa matéria, eu li essa nota aí, ele estaria oferecendo um belo salário que o clube não tem condição de arcar. Talvez o seu presidente tenha, né? Na outra vez que o Marcelo Teixeira foi presidente, ele bancou muita coisa. Não sei se ele estaria disposto a fazer isso agora, né? Depois de vários anos, voltando à presidência do clube, o Marcelo Teixeira, quando foi presidente, ele trouxe o Rincon, tirou o Rincon do Corinthians. Essa do Marcelinho que eu falei, ele foi para o Santos, era o Marcelo, o Carlos Germano, fez um monte de coisa. Mas agora, não sei se ele faria isso, né? Ele não é dono do clube, ele é o presidente, como na outra vez também era. Mas da outra vez, ele também depois chegou um momento que ele tirou o pé, aí que surgiu aquele time com o Diego, Robinho, porque não tinha mais dinheiro para colocar, bota a molecada e deu certo. Então, eu acho que isso aí faz parte desse monte de especulação que surge num momento quando tem um jogador importante numa situação indefinida. Então, pela situação que a gente está falando aí do Gabigol, a gente tem Cruzeiro na briga. E aí o Cruzeiro, sim, isso eu tenho porque eu tenho a informação. E eu trouxe lá e tenho a informação. Pedrinho quer o Gabigol. Eu só não sei se ele vai pagar essa compensação financeira que o Mauro trouxe de informação, né? Aí eu não sei se o Cruzeiro pagaria um dinheiro. Que o Cruzeiro quer pagar salário alto e quer o Gabigol, isso eu sei. Cabe agora ver quanto o Flamengo vai querer. Você não tem ideia de valor, né, Mauro? Ideia não tem. Não. Eles não falam em valor. Eles falam assim, uma proposta que nos interessa. Isso que o Flamengo, eu falei com o Flamengo ontem. Pode ser financeira, pode ser um jogador, alguma coisa que interessa ao Flamengo. Sem compensação, ele fica lá no Flamengo, lá, recebendo o salário dele lá. Você vai jogar ou não? Por exemplo, quarta-feira, Atlético Mineiro e Flamengo. Perguntei, ele vai jogar, vai ser relacionado? Não sabemos, não está definido. Está afastado do jogo de domingo, que é hoje, né? Contra o Cruzeiro, só. Acho pouco provável que ele seja relacionado para os próximos jogos. Então, para tirar, né? Para tirar o Gabigol vai ter que ter dinheiro. E aí eu não sei. Então tem Cruzeiro, e o Mauro vai trazer essa informação aí do que ele acha do afastamento ainda, porque a gente tem que falar. Vai ser afastado por quanto tempo? Vai jogar ainda? Não vai? Não joga mais pelo Flamengo? Mas temos Cruzeiro, Palmeiras, que entra nessa briga, porque também não nega, mas aí interessa não negar ao Palmeiras, porque bota pressão no Flamengo. Corinthians, que agora mostrou uma sondagem, e agora temos a informação do Santos, que quer levar o Gabigol dando um salário de R$2 milhões por mês, mesmo estando na Série B.